Meu noivo soltou uma risada debochada bem na minha cara quando pela primeira vez preparei um jantar caseiro pra ele e ainda soltou: "Você vai melhorar quando for esposa." Quando tentei me defender, minha mãe apareceu de repente e comentou: "Sabe o que seu pai fez quando cozinhei uma comida que ele não gostou?" Tacou o prato do outro lado da sala. Crescer como filha de imigrantes do Oriente Médio em Vermont sempre significou que meus apelidos eram só coisa desagradável: terrorista, Alibaba, comedor de curry. Eu era a única pessoa do Oriente Médio dali, desde a infância até a faculdade, o que fez da minha mãe minha maior companheira. Quando ela percebeu que eu estava sofrendo bullying, parou de fazer a nossa comida típica para o cheiro não ficar nas minhas roupas e me evitar vergonha. Pra piorar, ainda se desdobrou tentando se enturmar com os americanos na esperança de que nosso sotaque sumisse com o tempo. Nada disso adiantou, mas pelo menos amenizou minha solidão. Então, aos 23 anos, sem nunca ter dado nem o primeiro beijo, minha mãe resolveu dar um empurrão. Disse que conhecia um rapaz árabe, solteiro, bonito. Pra quem não sabe, na minha cultura não tem essa de namoro. Fica noiva, vai morar junto. Só que um dos pais, no meu caso, minha mãe, mora também até a cerimônia, pra garantir que ninguém apresse as coisas. E pensando hoje, a solidão faz a gente topar cada loucura, porque eu aceitei. No começo parecia que tinha acertado. Ele me cobria à noite, elogiava minha aparência e, principalmente, tratava minha mãe como uma rainha. Bastaram 2 dias pra ela dar o ok. Assim que veio o aval, percebi que era tudo fachada. Teve um dia que resolvi surpreender ele com um jantar quando chegou em casa. Nossa, fez até uma careta. Não tá grandes coisas, mas tudo bem. Você vai melhorar quando for esposa. Em vez de seguir meu instinto, só tentei agradar ainda mais. Passei a acordar mais cedo. Limpava a casa inteirinha. Comprava roupa da cor que ele aprovava. Até comecei a malhar pra perder uns quilinhos. E só piorei. Nada nunca bastava. A coisa foi chegando a um ponto tão insuportável que tentei conversar. "Amor, às vezes sinto que você não me valoriza." "Não te valorizo?" Minha mãe entrou no quarto na mesma hora. "Sabe o que seu pai fez a primeira vez que cozinhei pra ele?" Jogou o prato do outro lado da sala porque não gostou. Eles começaram a discutir na minha frente, dizendo que eu era ingrata e não sabia dar valor. Me senti totalmente culpada, acreditando de verdade que era a pior noiva do mundo. Mas aí, depois de semanas de esforço, finalmente o Alex falou que sentia falta de algo. "Amor, já que vamos casar, acho que é hora de você largar o trabalho." Fiquei em choque. Ele sabia que minha carreira era meu sonho. Quando hesitei, foi além. Mulher de verdade cuida da casa, não fica perdendo tempo com sonho bobo. Senti um nó na garganta. Se eu soubesse que acabaria nisso, tinha preferido ficar sozinha. O clima ficou insuportável. Finalmente soltei. Não vai dar certo entre a gente. Mas antes de terminar, Alex me cortou dando uma gargalhada estúpida. "Por isso que você ficou encalhada tanto tempo. Nenhum homem em sã consciência ia escolher você." Ele quase rolava de rir, me apontando, debochando mesmo. Fiquei muda. Fui pro quarto calada. No dia seguinte, Alex apareceu todo atencioso servindo café da manhã na cama e pedindo 1000 desculpas pelo que disse, prometendo que ia mudar. Isso reacendeu minha esperança. Por isso foi fácil pra ele me convencer a tirar uns dias do trabalho pra ficar mais perto. Ele criou a distração perfeita. Todo dia inventava um passeio novo, me mimava, e eu me sentia até uma personagem de conto de fadas. Só que o tal do bombardeio de amor, a gente só percebe depois. No fim dessa semana, voltei pro trabalho pronta pra recuperar o tempo perdido. Organizei tudo. Queria impressionar, mas não foi o que aconteceu. Assim que tentei passar o crachá na porta, nada funcionou. Fiquei em choque, mas tentei me acalmar enquanto o segurança me levava a escada acima. Dei de cara com a Linda, do RH, e meu chefe. Achei que iam reclamar da minha folga, mas logo me sentaram e empurraram um monte de papel pra eu assinar. Comecei a folhear tremendo, achando que ia desmaiar. Alguém tinha encaminhado todos os meus e-mails confidenciais pra empresa inteira. Financeiro, faxina, paralegais, todo mundo. Tentei me defender, mas não teve conversa. E enquanto descia as escadas carregando uma caixa das minhas coisas, a raiva tomou conta. Na hora, tive certeza que era coisa do Alex, mas no meio da fúria, me bateu uma clareza. Sabia que ele estava prestes a me pedir em casamento. E, se eu aceitasse, podia jogar com ele até o fim. Respirei fundo. Não podia confrontar ele sem provas. Precisava de um plano. Antes de ir pra casa, parei num café pra pensar. Nem podia deixar Alex ou minha mãe perceberem nada. Tinha que fingir normalidade enquanto arquitetava meu próximo passo. Tomei 2 cafés grandes e passei horas pesquisando sobre invasão de e-mail, até voltar pra casa já com um sorriso armado. Quando chegasse, ia dizer que fui mandada pra casa por causa de vazamento de água no escritório, ganhando tempo. Cheguei, e pra minha surpresa, Alex já estava ali, quando devia estar no trabalho. Ele se assustou, mas logo disfarçou. "Amor, por que chegou tão cedo?" Veio ajudar com a caixa. "Que tanto de coisa é essa?" Ri, tentando parecer natural. "Deu problema no encanamento, mandaram todo mundo pra casa, falaram pra pegar tudo que fosse precisar. Ninguém sabe pra quando volta." Ele pareceu acreditar, mas aquele olhar dele dizia que estava matutando algo. Poxa, mas assim a gente aproveita mais tempo juntos, né? Minha mãe saiu do quarto surpresa. Lhe contei a mesma história, e ela logo ofereceu fazer meu almoço. Enquanto ela estava distraída na cozinha, Alex foi comigo até o quarto com a caixa. "Estranho esse negócio de encanamento, ainda mais depois dos atestados." Falou no tom mais casual que conseguiu. Dei de ombros. "Só pode ser azar mesmo, né?" Ele assentiu. Aí o celular vibrou. Ele olhou a mensagem. Deu aquele sorrisinho de canto de boca antes de bloquear rapidinho. "Coisa do trabalho," ele justificou. "Na verdade, preciso ir agora. Tem um pepino num projeto. Você vai ficar bem aqui com sua mãe?" Assenti, aliviada por ele estar saindo. Claro, vai lá salvar o dia. Assim que ele saiu, comecei a revirar o apartamento, sem nem saber direito o que buscava. Talvez uma prova de que ele tinha mexido no meu e-mail? Alguma pista sobre as intenções dele? O que eu sabia é que precisava encontrar alguma coisa. Tentei o notebook dele primeiro, mas estava bloqueado por senha. As gavetas da escrivaninha estavam trancadas. No armário, só roupas bem dobradas e sapatos em ordem. Nada suspeito. Já estava prestes a desistir quando percebi que a gaveta do criado mudo estava meio aberta. Dentro, encontrei um caderninho. Folhei rapidinho. Só tópicos de trabalho e listas de tarefas. No final, porém, cruzei com algo estranho. Uma lista de nomes. Todas mulheres. Com datas ao lado. Algumas tinham um tique, outras um X. O meu nome fechava a lista, com a data de ontem e um ponto de interrogação. Que troço bizarro era aquele? Um placar nojento. Fotografei todas as páginas com o celular e devolvi o caderno exatamente onde estava. Minha mãe me chamou pra almoçar e tive que passar a próxima hora fingindo normalidade, enquanto minha cabeça era só tensão. Depois de comer, avisei que estava cansada e precisava de um cochilo. Já no meu quarto, tranquei a porta e peguei o celular. Comecei a pesquisar o nome do Alex, combinando com palavras como golpe e fraude. Nada apareceu. Testei também os nomes de algumas mulheres do caderno, mas como não tinha sobrenome, foi inútil. Bati em muro. Até que lembrei de um detalhe. Alex tinha contado que cresceu em Boston antes de vir pra cá com a família. Por intuição, busquei o nome dele junto com Boston e processo. Achei um artigo antigo de 3 anos atrás, sobre um processo de assédio movido por uma ex-noiva. O caso acabou em acordo, sem divulgação dos detalhes. O nome da ex, igualzinho ao de uma das mulheres do caderno, com um X do lado. Fui vasculhar mais. Outro artigo, num jornal pequeno de New Hampshire, mencionava o Alex rapidinho como ex-noivo de uma mulher vítima de golpe financeiro.
financeiro. O nome dela também estava no caderno, também com um X. Minhas mãos tremiam enquanto seguia investigando. Nada bombástico, só matérias pequenas, mas dava pra perceber o padrão. Alex escolhia mulheres, quase sempre estrangeiras, normalmente sem muita experiência de namoro. Ele conquistava a confiança delas, se mudava logo, e aos poucos as afastava de amigos e família. Às vezes secava a conta delas, às vezes dava um jeito de fazê-las perder o emprego, às vezes só sumia levando o que era delas. Em todas as histórias, sempre tinha uma cúmplice, uma mulher mais velha, se passando por mãe ou tia, que conquistava a confiança e validava as atitudes dele. Senti um gelo na espinha. E minha mãe? Será que era ela mesmo, minha mãe? Não, impossível. Conhecia ela a vida inteira. Nunca faria algo assim. Mas aí, por que defendia tanto o Alex? Por que me empurrava pra esse relacionamento, mesmo com tantas coisas esquisitas? Será que estava envolvida? Ouvi a porta da frente abrindo e fechei tudo correndo. A voz do Alex ecoou no corredor, logo seguida pelo riso da minha mãe. Respirei fundo, tentando acalmar o coração disparado. Eu precisava parecer tranquila até decidir o que fazer. Nos dias que se seguiram, encenei a noiva perfeita. Ri das piadas do Alex, fiz as comidas que ele gostava e fingi que o problema no trabalho era só mais um aborrecimento. Em paralelo, fui juntando provas. Instalei uma câmera escondida na sala num celular velho. Gravei conversas, tirei prints das mensagens quando ele largava o celular em cima da mesa e passei a observar minha mãe ainda mais de perto. Comigo, ela parecia a mesma de sempre, carinhosa e atenciosa. Mas com o Alex, o jeito mudava. Tinha algo meio ensaiado, como se estivessem em uma peça só pra me enganar. No quarto dia depois que perdi o emprego, Alex falou que ia nos levar pra jantar num restaurante super chique. Pra te animar por causa do trabalho, disse ele. E também pra comemorar uma coisa especial. Era isso. Eu sabia. Ele ia me pedir em casamento. Caprichei de verdade. Coloquei o vestido novo que ele me deu semana passada. Passando maquiagem, vi minha mãe me olhando da porta, com um olhar estranho. Você está linda, ela sussurrou. Tá animada pra hoje à noite? Forcei um sorriso. Muito. Acha que ele vai pedir sua mão? Vi algo diferente nos olhos dela. Talvez preocupação, talvez culpa. Acho que sim. Ontem ele me pediu sua bênção. Senti o chão sumir dos meus pés. Então ela estava mesmo envolvida. Fosse lá no que fosse. E você deu? Disfarcei a voz. Ela hesitou, depois assentiu. Claro, ele é um bom homem. Me virei para o espelho, sem coragem de encarar. Certo, um bom homem. O restaurante era o mais sofisticado onde já estive. Lustres de cristal, toalhas engomadas, garçons de luva. Alex pediu champanhe assim que sentamos. E sem perguntar pra gente, fez todos os pedidos. Minha mãe sorriu orgulhosa. Durante o jantar observei os dois. Era tudo ensaiado. Perfeito até demais. Trocavam olhares a cada momento, achando que eu não percebia. Uma vez, voltando do banheiro, fiquei perto da mesa e escutei o Alex falando alguma coisa sobre depois de hoje, com minha mãe concordando com seriedade. Minha ansiedade foi aumentando, principalmente na sobremesa. Alex fazia questão de falar em futuro, casamento, estabilidade. Quando chegou a sobremesa, o garçom colocou uma caixinha de veludo do lado do meu bolo de chocolate. Alex esticou a mão, segurou a minha. A gente se conhece há pouco tempo, mas quando é pra ser, a gente sente. Você é tudo o que eu procurava. Se ajoelhou do lado da mesa. O restaurante todo olhou achando lindo, digno de filme. Quer casar comigo? Perguntou, abrindo a caixinha com um anel de diamante que parecia caro. Mas tinha algo meio duvidoso nele também. Olhei pro anel, olhei pra ele, olhei pra minha mãe, que enxugava lágrima com o guardanapo. Era agora. Eu podia dizer sim e continuar reunindo provas até conseguir desmascarar tudo. Ou por fim aquela farsa ali mesmo. Antes de responder, comecei devagar. Eu preciso perguntar uma coisa. O sorriso do Alex vacilou. Claro, amor. Pode perguntar o que quiser. Respirei fundo. Foi você que invadiu meu e-mail do trabalho pra me fazer ser demitida? Na hora, o restaurante pareceu congelar. O rosto do Alex mudou várias vezes. Surpresa, dúvida, raiva, até virar aquela expressão de ofendido. O quê? Por que perguntaria uma coisa dessas? É claro que não. Ele parecia genuinamente chocado. Por um segundo, cheguei a duvidar de mim. Foi isso que aconteceu com seu emprego? Por que você acha que eu faria uma coisa dessas? Porque os e-mails saíram do meu apartamento enquanto eu tava com você. Respondi, tentando manter a calma. E porque encontrei seu caderno com o nome de todas aquelas mulheres e os recortes das noivas antigas. O rosto do Alex ficou duro. Ele se levantou, deixou de ser noivo magoado e virou alguém completamente frio. Calculista. Você andou mexendo nas minhas coisas? Você tá destruindo minha vida de propósito. Rebati sem pensar duas vezes. Qual seria o próximo passo? Acabar com o meu dinheiro? Roubar minha identidade? Ou simplesmente desaparecer com as joias da minha mãe, igual você fez com a Sarah em Boston? Quando falei da Sarah, vi nos olhos dele um brilho perigoso. Ele olhou pra minha mãe, que parecia de fato perdida, sem entender nada. Alex, do que ela tá falando? Perguntou minha mãe, a voz fraquinha, quase um sussurro. Ele simplesmente ignorou e continuou me encarando. Você não sabe do que tá falando. Só tá paranoica porque foi demitida. Provavelmente por incompetência sua. Tirei meu celular da bolsa e coloquei em cima da mesa. Tenho gravações. De você mexendo no meu computador. De você falando ao telefone com alguém sobre esse seu plano. Quer que eu coloque aqui pra todo mundo ouvir? Eu tava blefando. As gravações não eram assim, tão claras. Mas Alex não sabia disso. Ele ficou visivelmente pálido. Você é louca, murmurou. Mas agora dava pra ver o medo estampado no rosto dele. Por isso que ninguém nunca quis você, por causa dessa sua paranoia. Minha mãe olhava de mim pra ele, a confusão dando lugar pra algo diferente. Raiva. Mas eu não sabia pra quem ela tava direcionada. Mãe? Chamei, sem desviar os olhos do Alex. Você sabia de alguma coisa? Tá envolvida nisso? Envolvida no quê? Perguntou ela, a voz tremendo. O que tá acontecendo? De repente o Alex pegou a caixinha do anel, enfiou no bolso e disse: Isso tudo foi um erro. Você não tá pronta pra casar. Precisa de ajuda. Ele largou um dinheiro em cima da mesa e saiu furioso, me deixando sentada ali com minha mãe, as duas em choque, enquanto as pessoas ao redor fingiam que não prestavam atenção naquela confusão. O que foi isso agora? Sussurrou minha mãe, os olhos marejados. Sobre o que era aquela conversa? Quem são essas mulheres? Olhei bem pra ela, tentando descobrir se estava mentindo. Ou minha mãe era uma atriz espetacular, ou não sabia de nada mesmo. Mãe, acho que o Alex é um golpista, falei baixinho. Acho que ele já fez isso com outras mulheres e agora tentou com a gente. O rosto dela desabou. Mas ele parecia tão perfeito, tão respeitoso. Tratava a gente tão bem. No começo, lembrei. Mas só até você aprovar. Depois tudo mudou. Vi quando caiu a ficha pra ela. Na noite em que eu disse que achava ele ótimo, no dia seguinte ele já tava diferente. Ficamos lá no restaurante, juntando os pedaços da história. Como ele era só atenção no início, e depois vinha com as críticas disfarçadas. Como foi me afastando do trabalho, se posicionando pra controlar o dinheiro. A gente precisa ir pra casa e preparar as malas. Falei por fim. Ele tem a chave do nosso AP. Não estamos seguras aqui. Minha mãe só concordou com a cabeça, parecendo de repente uns bons anos mais velha. E vamos pra onde? Eu não sabia nem por onde começar. Sem emprego, pouca grana, nenhumas amizades próximas, não tínhamos muita escolha. Mas precisávamos sair dali antes do Alex voltar, porque agora ele devia estar furioso, e com certeza perigoso. Saímos do restaurante e meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Você ainda vai se arrepender. Ninguém me rejeita. Mostrei a mensagem pra minha mãe, que arregalou os olhos e, em seguida, ficou com uma expressão dura, cheia de firmeza que eu nunca tinha visto. Quero só ver ele tentar
falar alguma coisa, disse ela determinada. Ninguém ameaça minha filha. Naquele momento, tive certeza que ela não sabia de nada do esquema do Alex. Ela só queria me ver feliz, e acabou enganada por um cara manipulador. Pegamos um táxi de volta pro apartamento, já esperando encontrar Alex por lá, mas estava vazio. Arrumamos o essencial em algumas malas pequenas, bem rápido. Vi as mãos da minha mãe tremendo enquanto ela juntava as coisas. Me desculpa, ela murmurou cabisbaixa. A culpa é minha. Eu que insisti pra você ficar com ele. Abracei forte. Não é sua culpa. Ele enganou as duas. Já estávamos quase saindo quando bateram na porta. Ficamos imóveis, apavoradas. Alex tinha voltado? Ia surtar? Ficamos ouvindo, quietas, e espiei pelo olho mágico. Suspirei aliviada. Não era Alex. Era uma mulher que eu nunca tinha visto, aparentando uns 50 anos, bem arrumada, com um olhar firme. Pois não? Perguntei, abrindo a porta só um pouco. Você é a noiva do Alex Mahir? Ela quis saber. Confirmei com a cabeça. Ex-noiva. Faz mais ou menos uma hora. Por quê? Ela mostrou um distintivo. Detetive Jéssica Rivera. Estou investigando o Sr. Mahir faz um tempo. Posso entrar? Deixei ela entrar, ainda com as mãos trêmulas pelo nervoso. Minha mãe parecia ter visto um fantasma, agarrada na mala como se aquilo desse proteção. Vejo que vocês estão arrumando as malas, disse a detetive reparando no nosso desespero. Boa escolha. Como a senhora chegou até aqui? Perguntei, ainda perto da porta, só por precaução. Venho rastreando os passos do Alex faz semanas, explicou ela, já sentando no sofá como se estivesse em casa. Quando notei que ele estava circulando por esse endereço, pesquisei quem morava aqui e descobri que ele podia estar armando para uma nova vítima. Gelei. Vítima? Ela tirou um tablet da bolsa, puxou umas fotos e virou pra gente. Em cada uma, Alex aparecia com mulheres diferentes, um visual diferente, às vezes barba, às vezes óculos, numa outra até cabelo mais claro. Alexander Mahir, também conhecido como Alex Mahmoud, Ali Mahfouz, e mais uns 5 nomes aí. Ele faz o mesmo golpe em 3 estados há 4 anos. Minha mãe sentou com um baque, pálida. Mas afinal, o que ele faz? Ele procura mulheres de comunidades de imigrantes, geralmente sem muita experiência ou família próxima. Conquista, se aproxima bem rápido e vai isolando a vítima com o tempo. Às vezes limpa a conta no banco, às vezes rouba a identidade, e outras só leva as joias e some. Era exatamente o que já tinha percebido nas minhas pesquisas, mas ouvir tudo confirmado me embrulhou o estômago. E ele já fugiu de novo, lamentei, lembrando como saiu do restaurante. Pela primeira vez, vi a detetive Rivera dar um leve sorriso. Na verdade não, pegamos ele faz uns 20 minutos, quando tentava fugir pra Filadélfia. Por isso vim aqui conversar. Senti um alívio imenso. Então ele está preso? Acabou tudo? Ainda não, ela respondeu séria. A gente precisa da sua ajuda. Alex é mestre em sumir sem deixar rastro. Muitas vítimas acabam não denunciando, outras não têm provas. Precisamos de um depoimento forte, com evidências, pra garantir que ele vai responder pelos crimes. Pensei nas gravações, nos prints das mensagens, nas fotos do caderno dele. Tenho algumas coisas que podem ajudar, falei. Não sei se é suficiente, mas venho guardando provas. A detetive Rivera pareceu surpresa, genuinamente interessada. A maioria nem pensa nisso. Fica tão abalada com a manipulação que não percebe. Você começou a desconfiar quando foi demitida, né? Alguém invadiu meu e-mail do trabalho e disparou informações confidenciais para toda a empresa. Tenho quase certeza que foi o Alex, mas não tenho como provar. Ela concordou, fazendo algumas anotações no celular. Isso tem tudo a ver com o perfil dele. Ele faz questão de arruinar a reputação das vítimas para deixá-las cada vez mais dependentes dele. Minha mãe, que até então só escutava, de repente se manifestou. Isso fazia parte do plano dele? Ele chegou a me contratar para alguma coisa? A voz dela sumiu no fim da frase. A detetive olhou para ela confusa. Ele te contratou? Aí expliquei. Achei uns relatos em que falam de uma cúmplice, uma mulher mais velha que se passava por parente. O rosto da detetive se iluminou quando entendeu. Ah, claro, você está falando da Fátima Nazari, a verdadeira tia dele. Ela foi presa no ano passado, mas tivemos que soltar por falta de provas. Hoje em dia, ela tá sendo monitorada em Chicago. Minha mãe respirou aliviada. Então eu não... Abracei ela com força. Não, mãe. Você só queria me ajudar a encontrar alguém. Você também foi enganada. A detetive Rivera nos deixou um tempo e depois pigarreou para retomar. Preciso perguntar. Alguma de vocês deu pro Alex acesso aos seus dados financeiros? Banco, cartões, CPF? Balancei a cabeça. Não chegamos a esse ponto. Apesar de ele ter insistido toda hora pra fazermos uma conta conjunta depois do noivado. Que ótimo. Ela disse aliviada. Esse costuma ser o próximo passo dele. Vocês saíram a tempo. Ela ficou mais uma hora conversando com a gente, ouvindo nosso depoimento e recolhendo tudo que eu tinha juntado. Quando viu o caderno com nomes de mulheres, demonstrou especial interesse. Isso pode nos ajudar a encontrar outras vítimas, explicou, guardando o caderno com cuidado. Muitas dessas mulheres nem devem imaginar que caíram no golpe dele. Antes de ir embora, a detetive Rivera nos deu o cartão dela e o endereço de um abrigo pra onde poderíamos ir. Lá é seguro. Eles lidam com situações como a de vocês. O Alex pode ter mais gente envolvida e que a gente ainda não sabe. Depois que ela saiu, minha mãe e eu arrumamos nossas coisas em silêncio, sentindo o peso da situação. Não tínhamos pra onde ir. Eu estava desempregada e tínhamos escapado por pouco de sermos destruídas por um golpista. Me desculpa tanto, minha mãe repetia, enquanto colocávamos as malas no táxi. Só queria te ver feliz. Eu sei, mãe, respondi, segurando firme a mão dela. A culpa não é sua. O abrigo era simples, mas limpo. Conseguimos um quartinho com 2 camas de solteiro e banheiro coletivo no corredor. Os funcionários foram gentis. Só perguntaram o essencial pra cadastrar a gente. Ganhei itens de higiene, toalha limpa e explicações sobre os serviços de apoio. Aquela noite, deitada na cama estreita, não consegui pregar o olho. Minha cabeça rodava, lembrando de tudo. Como o Alex entrou tão fácil na nossa vida, como nos manipulou, o quanto estivemos perto do pior. Pensava também no meu emprego, já quase sem esperança. Mesmo que Alex fosse preso, minha reputação tinha ido pro ralo. Nenhum escritório de advocacia contrataria alguém envolvida naquele escândalo de vazamento. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando. Mensagem da detetive Rivera. Audiência preliminar hoje, 14 horas. Sua presença é útil, mas não obrigatória. Mostrei pra minha mãe, que logo decidiu. Quero olhar na cara dele e ver que não ficou impune. Disse, firme. Chegamos cedo ao fórum, nervosas, mas decididas. A detetive Rivera encontrou a gente na porta e explicou tudo. Ele vai responder por fraude, roubo de identidade em outros casos e assédio. As provas que você trouxe ajudaram muito. O tribunal quase vazio, só funcionários, outro detetive e 3 mulheres juntas lá no fundo. São vítimas que apareceram depois da prisão, ela contou. Quando trouxeram o Alex, quase não reconheci. Parecia pequeno, apagado, de macacão laranja. Nada daquele charme de antes. Me lançou um olhar de ódio quando me viu. A audiência foi rápida. O juiz negou fiança, alegando risco de fuga e padrão de atacar mulheres vulneráveis. Quando levaram o Alex, ele ainda me olhou com tanta raiva que me aproximei da minha mãe automaticamente. Ele não vai mais conseguir te machucar, garantiu a detetive Rivera. Com as provas e os depoimentos das vítimas, ele vai pegar uma pena pesada. Assim que acabou, as outras mulheres se aproximaram para conversar. Uma delas, Laila, mais ou menos da minha idade, me abraçou apertado e sussurrou: obrigada por juntar as provas.
Eu tive muito medo de fazer isso. Fomos tomar um café com elas e trocamos histórias. As coincidências eram assustadoras. Imigrantes, pouca experiência amorosa, todas escolhidas do mesmo jeito. No final, trocamos contatos e prometemos manter contato. Saber que não fui a única já ajuda demais, disse Layla. Me sinto menos ingênua. Ninguém aqui é boba, respondi firme. Ele que sabia enganar como ninguém. No abrigo comecei a procurar emprego, mas foi desanimador. Meu currículo tinha um buraco enorme. Dificilmente eu conseguiria explicar a saída do escritório de advocacia. Depois de uma semana só ouvindo não, comecei a ficar desesperada. Até que recebi uma ligação da Linda, minha antiga chefe do RH. A detetive Rivera conversou com a gente. Ela foi direto ao ponto. Explicou tudo sobre seu ex-noivo. Prendi a respiração, sem saber se podia criar esperança. Os sócios analisaram e, levando tudo em conta, queremos que você volte. Quase deixei o celular cair. Sério? Mesmo depois de toda aquela confusão, a detetive apresentou provas de que você não teve culpa, explicou Linda. E honestamente, estamos revendo todos os nossos protocolos. Nunca devia ter acontecido isso. Não importa quem acessou seu computador. Aceitei na hora, com um alívio que há dias não sentia. Sei que vai ser difícil reconquistar a confiança dos colegas, mas é a oportunidade de retomar minha vida. Aquela noite, minha mãe e eu comemoramos com uma comida pronta no nosso quartinho do abrigo. Logo a gente acha outro apartamento. Prometi pra ela, num lugar mais seguro. Ela fez que sim com a cabeça, mas ficou pensativa. Sabe? Falou devagar. Acho que talvez eu devesse voltar pra Vermont. Olhei surpresa pra ela. Como assim? Por quê? Eu vim pra cá pra te ajudar a começar sua vida de adulta, explicou. Mas acho que acabei me metendo demais, querendo controlar tudo. Mãe, não, espera. Deixa eu terminar. Ela insistiu com carinho. Eu te incentivei a ficar com o Alex porque tinha medo de você ficar sozinha. Não confiei que você conseguiria ser feliz do seu jeito. E isso não foi certo da minha parte. Fiquei sem saber o que dizer. Uma parte de mim queria contrariar, dizer que ela tava exagerando, mas outra sentia que tinha mesmo um fundo de verdade. Eu não vou te abandonar, continuou ela, percebendo minha expressão. Vou estar só a algumas horas de distância. Pode me visitar quando quiser. A verdade é que nós duas precisamos desse tempo pra descobrir quem somos de verdade. 2 meses depois, ajudei minha mãe a se mudar de volta pra nossa antiga cidade em Vermont. Ela alugou um apartamento pequeno, pertinho de amigos antigos do trabalho, e parecia realmente animada por se reconectar com eles. Eu, por minha vez, aluguei um estúdio com ótima segurança num prédio com vários jovens profissionais. Pela primeira vez, morei completamente sozinha. As primeiras noites foram estranhas, confesso. Eu ainda esperava ouvir minha mãe andando pelo apartamento ou sentir o cheiro da comida dela logo cedo. Mas aos poucos, fui criando minha própria rotina. Decorei tudo do jeito que sempre sonhei. Cozinhava o que tinha vontade, ficava lendo até tarde sem ninguém pra reclamar da luz acesa embaixo da porta. O trabalho não foi fácil no começo. Alguns colegas me olhavam torto, claro, lembrando dos e-mails pessoais que tinham visto, mas a maioria acabou entendendo depois que souberam o que aconteceu. Até meu chefe começou a me passar casos mais difíceis, dizendo que se impressionou com minha força. 3 meses depois da prisão do Alex, recebi outra ligação da detetive Rivera. Achei que você gostaria de saber. Ele fez um acordo com a promotoria. 8 anos, podendo sair condicional depois de 5. Só isso? Perguntei decepcionada. 8 anos só? Depois de acabar com tantas vidas? É melhor do que nada, respondeu ela prática. Fora que o histórico dele vai acompanhá-lo pro resto da vida. Vai ser muito mais difícil enganar outras mulheres agora. Ela estava certa, claro, mas ainda assim parecia pouco. O Alex me custou o emprego. Mesmo que por pouco tempo, meu lar, minha paz, quase destruiu o que eu tinha com minha mãe. 8 anos parecia pouco, mas decidi não me apegar a isso. Eu tinha uma vida pra reconstruir. 6 meses depois de tudo, conheci alguém numa livraria. Não teve nenhuma armação nem apresentação. Apenas esbarramos um no outro disputando o último exemplar de um livro que os dois queriam. Ele se chamava William e me convidou pra um café. Depois que generosa, deixei ele ficar com o livro. Meu primeiro impulso foi dizer não. Só de pensar em sair com alguém, depois do que passei com Alex, já dava medo. Mas lembrei de uma frase da Layla nos nossos encontros do grupo de apoio. Se a gente deixa o medo tomar conta, ele nunca perde o controle sobre nós. Então aceitei o café. Só um café, nada mais. Ficamos 2 horas conversando sobre livros. Ele não comentou nada sobre minha aparência, nem tentou me dizer o que eu devia pedir. Quando pediu meu número, anotei sem aquele nó na garganta que achei que teria. Estamos nos vendo há 3 meses agora. Tudo no meu tempo, sem pressa, com todo cuidado. William sabe do Alex. Não tudo, mas o suficiente pra entender porque às vezes fico insegura ou preciso de mais carinho. Ele é paciente. Nunca força nada além do que posso dar. No fim de semana passado, fui visitar minha mãe em Vermont. Ela está ótima por lá, se reaproximando dos antigos amigos e até namorando um viúvo simpático do prédio. Fizemos o jantar juntas, comidas tradicionais nossas, que encheram o apartamento de cheiros familiares e boas lembranças. Você está feliz? Ela perguntou enquanto lavávamos a louça lado a lado. Pensei no meu trabalho, meu apartamento, nos novos amigos do grupo. E sim, até no William. Estou chegando lá, respondi de coração. Um dia de cada vez. Ela concordou, acolhedora. É assim mesmo. Mais tarde, voltando pra casa, percebi algo importante. O Alex tentou me destruir, explorando o que ele achava ser minha maior fraqueza. Minha inexperiência com relacionamentos, minha cultura, minha ligação com minha mãe. Mas, sobrevivendo à manipulação dele, descobri forças que nem imaginava. Não sou ingênua a ponto de achar que nunca mais vou me sentir vulnerável. Deve ter outros Alexes por aí, esperando a próxima vítima. Mas agora eu sei o que procurar. Sei como me proteger. E mais importante, aprendi que ficar sozinha não é o pior que pode acontecer com a gente. Às vezes, ser só é exatamente o que a gente precisa pra descobrir quem é de verdade.